Meus amigos, Maria semeando muita paz, muito amor para todos aqueles que quiserem e alguns conhecimentos espirituais, porque sei que existem aqueles que estão perdidos, estão sem caminho, não tem tempo, que precisa prover o sustento dos seus filhos, dos seus entes queridos. E muitas vezes, muitos irmãos se encontram doentes, se encontram, atrapalhados, aflitos. Então, às vezes, em alguns minutos, vocês poderão obter, às vezes, até algum conhecimento, alguma coisa, que apareça para ajudá-los, para conscientizá-los, para terem fé, terem paciência. E, como nós estávamos falando, da outra vez, sobre o homem perfeito. É lógico que a gente não vai seguir, nunca vai ser perfeito, tal qual o nosso Pai. O que ele aludiu aqui é que aquilo que a gente já for melhorando cada dia, cada momento, passando para os outros nossos amigos, nossos queridos companheiros, aquilo que a gente vê, uma palavrinha, um conselho, e já vai nos ajudando. Como eu falei, nada é rápido, é tudo de uma maneira gradativa. Mas para isso nós temos que começar e não deixar para o outro dia ou para quando der certo. Estávamos falando sobre sede perfeitos, que é a meta nossa. Um dia, sim, meus caros irmãos, nós vamos chegar numa perfeição tal que não vamos mais precisar reencarnar, não vamos mais ter essa carne, nem mesmo o perispírito, porque aí o nosso espírito voará pela imensidão dos céus, trabalhando junto com outros que também desejam trabalhar. Sim, não é utopia, não é uma brincadeira, uma mentira, é uma verdade pura. Vocês podem ver no seu dia a dia, cortando esse defeito, essa má virtude, essa maneira indolente, essa preguiça e muitas outras coisas que todos nós temos. Não sou eu, nem o Zé da esquina, nem a Maria dali. Todos nós temos os nossos defeitos, porque se não teríamos, não estaríamos nesse planeta de prova e expiação. Então, gente, nós temos que procurar, embora seja o tempo pouco, conforme já foi falado, que vocês possam, em 10 minutos, em 15 minutos, obter alguns conhecimentos que estavam precisando para o seu ser. Então, vejamos hoje sobre os bons espíritas. Vou ler sobre como, que maneira que esses bons espíritos, porque muitas vezes a pessoa fala, fulano é espírita, por que ele fez isso? Por que ele falou aquilo? Ai, que maneira, você não é espírita? É assim que ele se recorre a gente ou a outro. Mas ele tem que ver que nós também estamos aprendendo, estamos procurando a seara do bem. E não é em 5 minutos, nem um ano, e sim muito tempo que é preciso para a gente chegar num ponto ideal. Os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido e bem sentido, leva o homem, naturalmente, às qualidades mencionadas que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma prática ou nenhuma prova nova de ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática do moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecidas àqueles que duvidam e vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos
das manifestações espíritas não compreende nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendesse, não os aplica a si mesmo. Por que isso acontece? Será falta de clareza, de esclarecimento, de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita, gente, não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua própria essência e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa e seus seguidores não estão em posse de nenhum segredo oculto ou novo, né? Que a gente possa não esclarecer as pessoas, né? Tá tudo ali, ao vivo, né? As cores, e a cores, como se diz. É preciso, então, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreende, enquanto inteligência simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, aprendem-na com uma admirável exatidão, nos seus delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada. Enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do grau da instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral, e essa maturidade não lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Os laços da matéria, em alguns, estão ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do futuro. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa melhor do que aquilo que ele possui. A crença nos espíritos é para eles um simples fato que modifica muito pouco ou quase nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, vem apenas um raio de luz insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada, capaz de vencer suas tendências. Eles prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal, monótona, e perdem aos espíritos para ter acesso imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmo se são dignos para penetrar nas vontades e mistérios do Criador. São espíritas imperfeitos. Alguns deles estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença, pois recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que compartilham das suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é o primeiro passo que lhes permitirá um segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está no grau superior de adiantamento moral. O espírito já dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção
mais clara do futuro, e os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro apenas vê sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Vejam bem, gente, nossa transformação moral na parte moral. E pelos esforços que temos para fazer dominar as nossas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue quando bem tem uma vontade firme. E assim por diante, meus caros amigos. E sobre a parábola do semeador. Então, já antes daquilo que estou falando, em outras ocasiões, quem estiver interessado ou quem deseja conhecer sobre as parábolas, já foram gravadas e foram também postadas todos esses conhecimentos, todos os conhecimentos sobre as parábolas. Algumas delas, é lógico, e fala a quantidade que Jesus fez, os lugares que ele fez essa parábola, por que ele usava a parábola, que isso é muito interessante. Para que a gente não leia livros que tem a parábola e lê e fala, nossa, mas eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Né? É uma história. Por que será que ele conta desse jeito? Por que será que ele fala desse jeito? Então, aqui entra nesse tópico que nós estamos falando, estamos lendo, sobre essa parábola, que já foi falado, parábola do semeador, gente, né, que fala de uma pessoa que estava caminhando e foi assaltada por malfeitores, como ainda continua nos tempos de hoje. Ele foi despojado de todos os seus bens que ele levava, né? E além disso machucaram o pobre homem. Eles não... É como está acontecendo, né? Eles vão roubar às vezes um simples celular e dão um tiro na pessoa, ou esfaqueiam, ou batem neles até deixar morto. E a mesma coisa naquela época. E o cara ficou caído, estirado no chão, todo machucado. E nisso passou um publicano, passou várias pessoas, né, nesse lugar. Um virava para cá, né, virava para lá. Ah, ele deve ter bebido qualquer coisa, feito alguma coisa, né, tomado alguma coisa, né, ou caiu. Tem mais coisa para fazer, foi embora. O outro, né, cano, sacerdote, fariseu, né, foi passando, porque ali era um lugar, né, que era cheio de pessoas, de gente. Mas, passando por ali, um samaritano, porque ele era daquela cidade, na Samaria, e por isso ele era chamado samaritano. Ele estava vindo, né, caminhando com o seu cavalo, ele desceu do cavalo e foi até aquele homem que estava todo espoliado. Passou-lhe óleo, né, arrumou com panos, limpou, né, e viu que ele não dava nada bem. Então ele colocou em seu cavalo e foi na hospedaria que ele costumava ficar. E chegando lá, ele colocou-se senhor num aposento e disse para o dono da hospedaria que ele tomasse conta dessa pessoa, que depois na volta ele pagaria aquilo que ele tinha feito pelo homem. Então Jesus disse
né? Naquela vez que ele estava falando sobre essa parábola, para os apóstolos, para as pessoas que estavam ali. Quem, na realidade, né, fez a caridade, né? E por aí, por essa história, ele mostra como nós devemos proceder diante do nosso próximo, diante de seja ele que crença, raça, cor, sexo, cultura. A nossa obrigação é de virmos ver. Se nós não estamos na nossa alçada, chame um pronto-socorro, um socorro, né, urgente, ou alguém, né, às vezes está passando por ali um enfermeiro, um médico, para que ajude aquela pessoa, seja lá quem for. É assim que nós devemos proceder, gente. Começamos a melhorar assim, tomando conta não da nossa vida, mas ajudando aquele que está precisando, né, que precisa ser tomado conta. Então, até outra ocasião.